texto que lemos hoje, nós vamos falar sobre remindo o tempo. Talvez essa palavra possa ser um pouco mais complicada no português de hoje. A gente vai tentar explicá-la e vamos tentar também trazer essa mensagem de Deus para nós hoje. E antes de começar, eu queria lembrar vocês de um desenho animado, uma animação que eu gosto muito, sou muito fã desde pequeno que eu assisto, que se chama Toy Story. Talvez vocês já devem ter ouvido, já devem ter assistido. E no ano que vem, exatamente daqui a um ano, eles vão estar lançando um novo Toy Story, Toy Story 5. Então, todo filme tem um vilão. Todo Toy Story, um vilão aparece. No primeiro, era esse bonitinho aí, chamado Sid. Ele era um menino que destruía os brinquedos, colocava no foguete, era um terror. Então, todo mundo odiava o Sid. No segundo filme, esse homem chamado All, ele tinha uma loja de brinquedos, ele queria roubar os brinquedos para poder vender no Japão. Então ele também enganou muita gente. No terceiro filme, esse ursinho bonito, com cheiro de morango, ele era um trapaceiro, né? Ele acabou cometendo muitas coisas, manipulando, era rancoroso. Então ele foi o vilão do terceiro filme. No quarto filme, olha a cara dele. Olha a diferença. Viu? Sem Jesus, com Jesus. No quarto filme, a Gabi Gabi aparece. Era uma bonequinha também fofinha, mas também ela era uma vilã. No fundo, só queria ser amada. Até perdoei ela no final do filme, mas ela era a grande vilã do filme número 4. E agora, vocês estão prontos para descobrir qual é o vilão do quinto filme? O vilão do quinto filme não tem nada a ver com a Lily, mas é a Lilypad. É um tablet. Então vai ser o terror dos brinquedos. Não porque ela é feia, não porque ela é má, mas as crianças vão preferir brincar com o tablet em vez de brincar com os brinquedos. Então vai ser a nova ameaça do filme número 5, que vai estrear no ano que vem. E parece que estou falando aqui de uma coisa engraçada, mas no fundo é exatamente o que acontece com a gente também, não é? Quantas vezes a gente se distrai, a gente troca coisas importantes para ficar na frente de uma tela. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Da mesma forma que as crianças esquecem os brinquedos e ficam vidradas nas telas, muitas vezes a gente também esquece de viver o hoje. E a gente acaba se distraindo com tantas telas, tantas tecnologias. Então, a distração, ela acabou se tornando um estilo de vida. A gente vive distraído, né? É até estranho dizer isso, mas acabou sendo um estilo de vida. Viver distraído acabou se tornando normal, acabou se tornando rotina. E isso nos afasta daquilo que Deus chamou a gente para viver. E é por isso que a gente vê aqui nesse texto de Efésios capítulo 5, Paulo tratando a mesma coisa. Paulo não está falando sobre telas, Paulo não está falando sobre tablet, sobre celular, mas ele está falando sobre distrações. A igreja do primeiro século, essa carta de Efésios foi escrita no ano 60. 1965 anos de diferença entre a gente. E o problema continua o mesmo. Como diz Eclesiastes, nada novo debaixo do sol. Então, Paulo vai começar esse texto dizendo, portanto, eu estou usando aqui a Almeida, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis sensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Se você ler a carta aos Efésios inteira, principalmente o capítulo 5, você vai ver que os Efésios viviam distraídos com as coisas do mundo. Então, não parece muito diferente com o nosso mundo de hoje. Na cidade de Efésios, na cidade de Éfeso, os Efésios tinham diversos tipos de distrações, entre eles uma religião pagã. Eles adoravam a deusa Diana. Tinha um templo gigantesco a essa deusa na cidade de Éfeso. Eles também passavam por problemas de pressão social, de perseguição. Lá em Atos 19 você pode ver isso. As pessoas pressionavam, perseguiam os cristãos. Elas também
lidavam com falsas doutrinas, confusão religiosa. Será que a gente vive isso hoje? Quarta coisa, eles também lidavam com a imoralidade sexual, com padrões corruptos naquela sociedade. E quinto, eles também eram tentados a amar o dinheiro. O comércio e a prosperidade material era um assunto muito importante naquela cidade. Então, se você parar para observar a cidade de Éfeso e observar o Brasil hoje, parece que não mudou muita coisa, né? Nós continuamos distraídos e, se não todas essas coisas, mas a maioria delas ainda estão presentes na nossa sociedade. Então, por isso, Paulo vai começar esse texto, especificamente essa parte que nós estamos lendo, no verso 15, dizendo: tenham cuidado, vede prudentemente como vocês andam, como andais. Então, Paulo aqui não está só indicando que a gente deve ter cuidado com a maneira como a gente vive, mas ele também vai dizer que a gente deve andar com prudência. Tenham cuidado com a maneira que vocês andam e andem com prudência. Andem com cuidado. Tem uma frase que eu gosto muito dessa escritora que diz: se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai manter você ocupado. E é exatamente isso que nós estamos hoje. Muitas vezes nem estamos num pecado tão gritante, mas estamos ocupados demais para ouvir a Deus. Isso acaba se tornando tão ruim quanto o pecado. Acaba se tornando a mesma coisa. O que é que o pecado e a distração têm em comum? Ambos nos afastam de Deus. Tanto pecar quanto dar prioridade às outras coisas acabam nos afastando daquilo que realmente é importante na nossa vida, que é estar com Ele, conhecê-lo e adorá-lo. Então a lógica dessa escritora é muito simples. Tanto pecar quanto estar ocupados têm o mesmo efeito. Cortam a nossa conexão com Deus. E se a gente estiver ocupado e distraído demais, como é que a gente vai cuidar na maneira que a gente vive? Como é que a gente vai praticar esse versículo número 15? Como é que a gente vai ser prudente no andar se estamos distraídos? Não vamos ter o foco de observar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Então, por isso, se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai manter você ocupado e distraído. E assim você vai perder o seu verdadeiro foco, o seu verdadeiro propósito, que é adorar a Deus. Tem um texto em João 10, 27, um texto muito conhecido por nós, que vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O próprio Jesus está dizendo isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, uma por uma, e elas me seguem. João 10, 27 traz uma característica muito importante para o discípulo. A gente estava comentando hoje na escola dominical que o cristão tem várias qualidades. Então, nós citamos várias delas. O cristão precisa ser humilde, o cristão precisa amar o próximo, o cristão precisa ser honesto. Mas nesse texto, e tem conexão com o que a gente está falando, a principal característica que Jesus está dando nesse texto é que o discípulo precisa aprender a ouvi-lo. O discípulo precisa ter a capacidade de discernir a voz de Deus no meio de tantos barulhos, tantas distrações que nós temos. Então, essa é uma característica que o discípulo precisa desenvolver como uma ovelhinha desenvolve. Já falamos que a ovelha não é um animal muito inteligente. A ovelha não é um animal que tem uma visão muito boa. A ovelha não tem um olfato como de um cachorro. Mas se tem uma coisa que a ovelha tem, é uma super audição. Ela consegue ouvir e discernir a voz do seu pastor a quilômetros de distância. Por isso Jesus compara os seus discípulos, seus verdadeiros seguidores, com ovelhas. Nós precisamos desenvolver a habilidade de ouvir a voz de Deus. Você quer ouvi-lo? Essa é a grande pergunta. Você está disposto a querer ouvi-lo todos os dias? Porque ele está disposto a falar com você. Será que a gente quer ser capaz de escutar a voz dele em meio a tantos barulhos?
Essa é uma boa pergunta. Então a gente está vendo aqui, irmãos, nesse texto de Efésios, capítulo 5, no verso 15, a gente vê que primeiro a gente deve prestar atenção em como nós andamos, observando as nossas atitudes, observando as nossas escolhas, porque elas têm reflexos eternos. Segundo, que a gente ande com precaução, vendo prudentemente, com atenção, com cuidado, com responsabilidade, especialmente diante daqueles que não conhecem Cristo. Tem uma frase que também gosto muito, que é: nós podemos ser a única Bíblia que alguém vai ler na vida inteira. Então, nosso testemunho tem muito impacto, nosso testemunho tem muito poder. Se estamos distraídos com as coisas desse mundo, certamente nosso testemunho também não vai ser muito bom. Então, no fim desse verso 15, Paulo vai dar uma advertência aos Efésios. Paulo vai dar uma advertência a mim. Paulo vai dar uma advertência a você. Não andem como os tolos, não andem como os insensatos, mas andem como sábios. Andem com sabedoria. E a gente vive rodeado pelos lily pads da vida, não é? A gente vive rodeado pelas tecnologias, pelas telas, celulares, tablets, redes sociais, streamings, né? E essas distrações aparentam ser inofensivas, mas elas acabam muitas vezes roubando o nosso foco. E eu quero trazer uma estatística para você. Essa estatística saiu recentemente. O Brasil é o segundo país no mundo que mais passa tempo na frente de uma tela. A gente só perde para a África do Sul. Então, 56,6% do dia que você passa acordado, você passa na frente de uma tela. Essa é a média, essa é a estatística de um brasileiro. Isso corresponde a 9 horas por dia na frente de uma tela. Talvez você esteja dizendo, mas eu não passo 9 horas na tela. Mas tem gente que passa. Tem gente que passa mais que 9 horas na tela. Seja trabalhando, seja consumindo algum tipo de conteúdo, 9 horas na frente de uma tela. E a grande pergunta é, se mal dormimos 7 horas por dia, se passamos 9 horas na frente de uma tela, temos 8 horas para viver a nossa vida. O Senhor nos dá 24 horas e aproveitamos um terço. Então, pense bem como você tem usado o seu tempo. O problema não é a falta de tempo. Todos nós temos 24 horas. O problema é como administramos o nosso tempo. Essa é a grande questão. Tem um outro estudo que também queria trazer para vocês, que fala sobre a presença do celular na mesa. A mera presença do celular no seu bolso, mesmo que ele esteja virado com a tela para baixo em cima da mesa, isso vai impedir que você ouça o outro. Isso vai impedir que você interaja com o outro. Então, a mera presença do celular, dentro dessa pesquisa, mostrou que as pessoas ficam distraídas se ele estiver simplesmente no bolso desligado. Você vai ficar tentado a olhar se alguém mandou alguma mensagem para você, se alguém postou alguma coisa, se alguém curtiu a sua foto. Então, a mera presença do celular tem quebrado os relacionamentos, tem nos afastado das pessoas e às vezes de nós mesmos. É como se a gente estivesse encontrando nas telas, nos celulares, nos tablets, nos computadores, um vazio que só Deus pode preencher. Outra pesquisa mostrou que 3 grupos foram selecionados para fazer essa pesquisa. O primeiro grupo, esse grupo trabalhou sem nenhum tipo de descanso, sem intervalo. Trabalhou 6 horas seguidas. Esse grupo, ao fim das 6 horas de trabalho, se sentiu cansado, né? Imagina, 6 horas sem intervalo, 6 horas sem parar. Esse grupo as pessoas se mostraram muito cansadas. O segundo grupo teve um intervalo de 1 hora, 6 horas de trabalho, na verdade 5, e 1 hora de intervalo. Essas pessoas que estavam no intervalo, elas usaram o celular, foi liberado o celular para elas usarem, e elas se sentiram tão cansadas quanto aquelas que trabalharam 6 horas sem parar. E o terceiro grupo trabalhou 6 horas,
trabalhou com a presença do celular no bolso e também se sentiram cansados. Mas no fim da pesquisa, conversando com as pessoas, os pesquisadores entenderam uma coisa, que a mera presença do celular no seu bolso e você usar ele ou você usar ele no intervalo, deixa você tão cansado quanto usar ele no intervalo. Na verdade, esse terceiro grupo, eles não usaram o celular, ficaram sem o celular, tiveram 1 hora de intervalo, mas sem a presença do celular. Então, eles se sentiram muito mais produtivos do que o grupo que usou o celular no intervalo e mais produtivos do que aqueles que não tiveram descanso. Resumo: celular não é descanso. Quantas vezes a gente deita no sofá, como esse rapaz, e a gente acha que está descansando a nossa cabeça? Não estamos. Várias e várias pesquisas estão sendo realizadas e o resultado é o mesmo. O celular cansa, o celular suga o nosso cérebro. A gente tem menos memória, menos capacidade de raciocínio, a gente pensa menos. Então, o celular não é descanso. E as redes sociais, irmãos, foram projetadas, foram feitas, estudadas, planejadas para roubar sua atenção. Que você fique altamente conectado nelas. E tem uma frase que um dos criadores de uma rede social disse que talvez vai chocar você. Se você não paga para usar aquela rede social, então você é o produto. Alguém aqui paga para usar o Facebook? Alguém aqui paga para usar o Instagram? Então nós somos o produto. Nós somos os produtos dessas redes sociais. E aí vem Paulo com o verso 16 dizendo: vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. Se os dias eram maus no ano 60, imagine hoje. Paulo está dizendo que remir o tempo significa literalmente comprar de volta, resgatar. Então o convite de Deus é: resgate o seu tempo de volta para Ele. Use o seu tempo para Deus. Restaure todo aquele tempo perdido, agora converta ele a Deus. Uma frase também que me chama a atenção é essa: aquele que mata o tempo fere a eternidade. Tudo que nós fazemos aqui, vamos prestar conta um dia com Deus. Todo tempo perdido será cobrado. E não tem como não ferir a eternidade usando o tempo de qualquer maneira. Por isso Paulo está dizendo: cuidem do tempo de vocês. Resgatem o tempo perdido de vocês e entreguem a Deus. Os dias são maus, os tempos são difíceis, as tentações e os desafios ficam cada vez mais difíceis, o que torna a sabedoria cada vez mais necessária para a nossa vida. O tempo é uma dádiva de Deus, irmãos. Por isso a gente deve prestá-lo de volta a Deus. O fim desse texto, Paulo vai concluir essa ideia aqui no verso 17, dizendo: portanto, não sejam insensatos. Mais uma vez ele vai trazer a palavra insensatez, tolice. No nosso termo hoje, burrice. Não sejam burros, insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. As distrações nos impedem de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o convite de Paulo aqui não é só um alerta, mas é um convite de entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não só com conhecimento, mas também discernir aquilo que é bom para a nossa vida e aquilo que não é. Paulo vai dizer que a razão pela qual ele queria que os efésios tomassem cuidado com a maneira que eles viviam e a razão pela qual eles deveriam cuidar do tempo deles, aproveitar as oportunidades, era para que eles pudessem usufruir, aproveitar a vontade de Deus na vida de cada um deles. Então a gente deve agarrar as oportunidades, como diz aqui na NVI, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque Deus quer que o conheçamos. Deus quer que conheçamos qual é a vontade dele para a nossa vida. Na cruz, irmãos, Jesus remiu os nossos pecados. Jesus nos resgatou, nos libertou da escravidão dos pecados. E hoje parece que ele nos está chamando para nos libertar das telas, para nos libertar daquilo que ocupa
o lugar dele, aquilo que ocupa prioridade na nossa vida. Um irmão um dia desse me mostrou um relógio que ele ganhou do avô dele. O relógio não estava funcionando, ele levou para um relojoeiro, ele ajeitou, trocou a pulseira, né? Deu aquele cuidado no vidro, o mecanismo estava funcionando, colocou uma pilha, ele começou a usar o relógio que era do avô dele. E eu lembrei disso e eu fiquei pensando a mesma coisa, pensando nessa mensagem. Parece que Deus quer pegar esse relógio de volta, quer restaurar esse relógio e te entregar para que você use o seu tempo para ir. Um outro teólogo escritor disse certa vez: o homem que quiser conhecer a Deus deve dar-lhe tempo. Se você quer conhecer verdadeiramente a Deus, você precisa dar tempo. Você precisa dar o tempo que você tem a Ele. Sem tempo, não podemos conhecer uns aos outros, muito menos conhecer a Deus. Conhecer a Deus requer tempo. E se o nosso tempo, se 9 horas do nosso dia está dedicado às telas, quanto tempo nós vamos entregar a Deus? Concluindo essas ideias, irmãos, então no verso 15, Paulo nos chama a andar como sábios, a andar prudentemente, escolhendo cada passo com cuidado. No verso 16, ele nos chama a remir, a resgatar esse tempo e entregar nas mãos dele, escolhendo e aproveitando cada oportunidade. E no verso 17, ele nos chama para entender qual é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se nós estamos ocupados demais, desfocados demais, não vamos saber discernir qual é a vontade de Deus. Reflita diariamente, Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Como é que eu posso usar o meu tempo para te glorificar, Senhor? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer diariamente. Devemos dominar o nosso tempo e não deixar ele nos dominar. Não permita que as distrações roubem o seu tempo, o seu propósito. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás, as crianças vieram aqui na frente e cantaram uma canção que está grudada na minha cabeça. Vocês estão esperando eu cantar, né? Ouve tua mãe, menino, ouve a tua mãe. Vamos ouvir a mãe de Jesus que disse: façam tudo o que ele, Jesus, lhes mandar. Ouve a tua mãe. Jesus quer resgatar o seu tempo para que você possa usar para conhecê-lo cada vez mais. Aproveite cada oportunidade que você tem para conhecê-lo cada vez mais e mais. Esse é o desejo dele para a sua vida. E eu acho que é isso que ele está mandando a gente a fazer. Hoje o Senhor te oferece uma nova chance, não para andar como esse mundo anda, mas para andar como um sábio anda. Um homem sábio, uma mulher sábia, prioriza aquilo que é realmente importante. A família, os relacionamentos, o tempo com as pessoas, o tempo com Deus. Isso é realmente importante. Quantas vezes você já se pegou no celular por 1 ou 2 horas e não lembra de nada do que você viu? Invista em pessoas, invista em tempo de qualidade, invista em boas memórias, invista seu tempo com Deus. Ele te chama para que você possa libertar e resgatar o seu tempo para Ele. Até quando a gente vai deixar que esse tempo escorra pelos nossos dedos? Até quando a gente vai continuar na mesmice, andando como o mundo anda? Deus te chama para colocar o seu tempo nas mãos dele, porque ele pode restaurar qualquer coisa. Ele restaurou a minha vida, ele restaura a sua vida, ele pode restaurar qualquer coisa. Que ele seja o dono da sua vida, irmão. Que ele também seja o dono do seu tempo. Ore comigo. Pai, nós estamos diante do Senhor, agradecidos por esse tempo que nós temos, de poder louvar o Senhor, de poder aprender do Senhor e ouvir claramente a tua voz. Pai, diante de tantas coisas que temos dia a dia, tantas distrações, perturbações, tantas barreiras que nos impedem de ouvir a tua voz, queremos que o Senhor nos ajude a ter algum momento durante o nosso dia em que a gente pode silenciar nossa mente, silenciar os barulhos externos e ouvir a tua voz, Senhor. Sabemos que na eternidade isso será a única coisa que nós vamos fazer: adorar o Senhor, ouvir o Senhor.
Por isso queremos começar desde já. Não queremos chegar no céu sem saber o que fazer. Queremos chegar no céu sabendo exatamente qual é o nosso propósito, Senhor, que é adorar a Ti. Nos ajuda, Pai, a restaurar os nossos relacionamentos, que muitas vezes os celulares, as telas têm quebrado. Quantas pessoas aqui nesse salão têm problemas com o celular? Quantas pessoas passam horas e horas na frente de uma tela? Quantas pessoas, Pai, muitas vezes perdem a criação dos filhos por estarem diante de uma tela? Que esse não seja, Pai, o nosso fim. Que o Senhor ajude cada família aqui, Pai, a investir o seu tempo em conhecer a sua família, em passar tempo com a sua família e principalmente passando tempo ao seu lado, Senhor. O Senhor é aquele pastor que nos guia a pastos verdejantes. O Senhor é o nosso pastor que nos leva a águas tranquilas. Com teu cajado, o Senhor nos protege. E ainda que venha um vale escuro de sombra e morte, o Senhor está ao nosso lado, nos protegendo. Nos guia, Pai, em meio a tantas tribulações que passamos. Assim como os efésios passaram no primeiro século, nós ainda passamos e dependemos plenamente do teu poder. Nos ajuda, Pai, a vencer todas essas distrações e que o Senhor possa ser o centro, o foco da nossa vida. Por isso louvamos e bendizemos o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.